Evangelho de João, capítulo 8. Versículo 1. Assim que você abrir lá, você vai descobrir que é um dos textos mais conhecidos do Evangelho de João, embora seja também um dos mais enigmáticos. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 1. A Sagrada Escritura diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Vamos ler todos juntos esse final de versículo aí? Agora vá e abandone sua vida de pecado. Senhor Jesus, como é bom a gente poder se reunir com a sua comunidade, com um povo que se chama pelo teu nome, para que a gente possa prestar atenção à tua palavra. A nossa atenção que é disputada, que é, Senhor Jesus, atraída para tantos lugares, pelas redes sociais, a nossa televisão, o nosso smartphone. A gente passa uma semana inteira, Senhor Jesus, tentando controlar o número de coisas que disputam a nossa atenção. Mas nós estamos entregando esse tempo aqui, Jesus, como um sacrifício vivo aos teus pés, dedicados ao Senhor, dedicados à sua presença, dedicados à tua palavra. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o verdadeiro professor das Escrituras, vem aplicar a palavra, a mesma palavra que o Senhor inspirou, agora aplica essa palavra no nosso coração. Nós oramos assim, Senhor, e cremos que o Senhor já está respondendo à nossa oração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Ao longo dessas semanas a gente tem conversado sobre essa imagem do equilibrista. Pode seguir, Mateus, comigo. Isso. A gente tem conversado sobre essa imagem do equilibrista. Pode descendo, desce todos. Isso. E a gente tem falado aqui ao longo dessas semanas que essa imagem de equilíbrio como uma coisa simples e estática que às vezes a gente tem, né? Eu quero ter equilíbrio na vida. E a gente acha que esse equilíbrio é um ponto pacífico, é um ponto de calmaria. E eu estou exatamente questionando esse ideal de equilíbrio. Eu estou tentando conversar aqui essas semanas que o equilíbrio é o esforço para nos afastarmos dos extremos. E assim como a gente tem de engajar nossos músculos, nosso corpo, nossa atenção, nosso foco, para que a gente consiga se equilibrar sobre uma corda bamba, da mesma maneira na vida, o equilíbrio acontece debaixo de grande tensão e esforço. Não será sem esforço que nós alcançaremos equilíbrio na vida, será com bastante esforço. Será com tentativas e erros, uma sucessão de falhas da nossa parte, tentando nos equilibrar, fugindo de um extremo, talvez caindo no outro. Mas por que o equilíbrio é tão importante? Porque na vida real não existem camas elásticas que nos protegem do solo. Quando nós entramos, por exemplo, num processo de ruptura emocional, quando nós perdemos o equilíbrio emocional, quando nós surtamos, digamos assim, os pedaços, não é?
Os pedaços dessa tragédia atingem a todos no decurso dela. Os nossos filhos, o nosso cônjuge, a nossa família, nós mesmos, a nossa profissão, a nossa carreira. Se o nosso corpo entra num processo de estafa e simplesmente cede debaixo de uma tonelada de atividades, nós caímos de cama, por exemplo, ou com uma depressão, então os cacos disso atingem todas as pessoas à nossa volta. Equilíbrio é essencial, mas não será obtido senão com esforço e com intencionalidade. É engraçado que a gente tem conversado então sobre essas três áreas de equilíbrio: o equilíbrio físico, o equilíbrio espiritual e o equilíbrio emocional. Nas últimas semanas a gente falou, segue aí, Mateus. A gente falou sobre o nosso equilíbrio físico na primeira semana. A gente falou que o equilíbrio físico digamos assim, evitar os extremos, o extremo do ativismo de um lado, o extremo da preguiça do outro, e que o ponto de equilíbrio é cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito. Nós falamos que toda espiritualidade genuinamente cristã não despreza o corpo. O corpo é um elemento essencial na espiritualidade cristã histórica, porque Deus nos deu um corpo, nós fomos feitos corpo e espírito, ou corpo, alma e espírito para outros cristãos, para muitos cristãos. O segundo ponto de equilíbrio está entre a negação dos nossos sentimentos contraditórios e a rendição a esses sentimentos que podem ser destrutivos. O ponto de equilíbrio é assumir os nossos sentimentos, não negá-los, mas não sermos dominados por eles, derramá-los em oração aos pés do Senhor, para que o Senhor transforme esses sentimentos que são contraditórios, são tóxicos e são perigosos. Nós somos criados como seres espirituais também. Nós falamos sobre a nossa dimensão física, sobre a nossa dimensão emocional, mas nós somos sim seres espirituais. A grande questão, que a gente até pontua na reflexão pastoral dessa semana, é que nós somos criados como seres que tínhamos um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento estreito e íntimo com Ele. Mas a queda rompeu essa relação e nós entramos nessa chamada morte espiritual. É por isso que em Efésios 2, Paulo fala que quando Cristo nos encontrou, nós estávamos espiritualmente mortos. Não havia vida espiritual em nós. Não havia vida do Espírito em nós, por causa da queda, por causa do pecado, porque o pecado gera morte. Mas nós nascemos de novo por causa do Espírito. Como diz Jesus no próprio Evangelho de João, nós nascemos do alto. Quando nós fomos encontrados por Cristo e rendemos a nossa vida a Ele, e confiamos nele como nosso único Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus nos regenera espiritualmente. E nós nascemos do alto, nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito, nós nascemos no batismo cristão. Agora existe vida espiritual em nós, existe um pulsar espiritual em nós, e nós podemos ter de novo comunhão com Deus, nós podemos falar com Ele, nós podemos ouvi-lo, nós podemos servi-lo, nós podemos obedecê-lo. Existe vida espiritual em nós, mas essa vida espiritual em nós, ela não vem pronta e não vem madura. Nós nascemos, todos nós, como bebês espirituais. Bebês que precisam de cuidado, de nutrição, precisam de disciplina, precisam de encorajamento, precisam especialmente ser nutridos na palavra de Deus. Então esse nosso processo de crescimento é um processo de crescer e de aprender a nos equilibrarmos na vida cristã. Você já viu quando a criança está desenvolvendo os primeiros passos, né? Ela tem que fazer uma força para ficar de pé, os seus músculos estão em desenvolvimento, mas ela também tem que aprender a equilibrar o seu corpo. Meu irmão, imagina quando eu comecei a andar. Imagina o tamanho dessa cabeça em cima de um corpinho assim, ó. Eu tinha que praticamente ficar equilibrando aquele negócio assim. É difícil equilibrar, é difícil ter equilíbrio, mas a maturidade vem no ponto de equilíbrio. A maturidade vem no ponto de equilíbrio. Quando nós chegamos nesse texto especial,
a gente tem um dos diálogos inusitados do Evangelho de João, porque o evangelista João, ele destaca algumas conversas de Jesus que outros evangelistas não narraram para a gente, mas que são conversas altamente inusitadas, surreais e até bizarras. Por exemplo, Jesus vai ter uma conversa com Nicodemos na calada da noite, e começa a falar das realidades espirituais do reino com um fariseu, um cara que inclusive era líder do partido farisaico, era membro do Sinédrio. Depois Jesus tem uma conversa assim, muito atípica com uma samaritana. Ele que era homem e judeu, conversa sozinho com uma mulher e samaritana no poço de Jacó, às beiras de Samaria. Jesus também tem uma conversa interessantíssima, por exemplo, com o coxo lá em Betesda. Você quer ser curado? O cara estava lá fazia não sei quantos anos, mano. É lógico que ele... Mas Jesus se engajou numa conversa com ele. Jesus tem uma conversa também com o cego de nascença. Jesus tem conversas com os discípulos na mesa que nenhum outro evangelista relata, só João. E essa é uma das conversas interessantes, por quê? Porque Jesus nessa época já era alvo da oposição dos líderes judaicos. E eles vêm até ele no templo, enquanto Jesus está ensinando, e trazem uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Meu irmão, o negócio é o seguinte, eles conseguiram um flagrante adultério. Eles conseguiram chegar exatamente no ato em que as coisas estavam acontecendo. E trouxeram a mulher até Jesus. Na verdade, o adultério dela, eu acredito que tão pouco importava para os líderes judaicos. Mas eles tinham que ter uma isca, eles tinham que ter um chamariz, eles tinham que ter, digamos assim, um cenário no qual Jesus pudesse ser levado à contradição. E o que acontece na sequência? Acontece que Jesus está, de um lado, os religiosos, do outro lado, a mulher adúltera. Jesus está no meio disso daí tudo, e o que acontece é que um dilema está sendo proposto para Jesus. Porque se Jesus, os líderes chegam e falam assim, Jesus, olha só, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e agora o que a gente faz? As prescrições contidas em Levítico 20 e Deuteronômio 22 são claras. A quebra do matrimônio em Israel por adultério deveria ser punida com sentença de morte para ambos os sexos, para maridos e esposas. Então, Jesus está diante de uma intrincadíssima situação, porque de um lado, se ele nega a lei, eles teriam um motivo formal para acusá-lo diante do Sinédrio. Mas se Jesus, por exemplo, simplesmente afirma o apedrejamento daquela mulher, Jesus estaria talvez colocando em derrocada toda a sua pregação sobre compaixão e misericórdia, em especial pelo fato de que Jesus tinha uma crítica duríssima contra os fariseus, a sua falta de compaixão para com os pecadores. Então Jesus estava assim numa posição, assim, aquele negócio de sinuca de bico, né? Não podia haver uma posição pior para ele, não podia haver uma posição mais contraditória para Jesus. Só que Jesus faz uma coisa absolutamente surreal. Ele simplesmente se agacha e começa a escrever com o dedo em terra. Fontes antigas dirão que Jesus escreveu: Pelé é melhor que Maradona. Mas eu acho que essas fontes não são de todo confiáveis. O evangelista diz que Jesus escreveu com o dedo em terra, mas não faz menção do quê? Não diz o quê? Só diz que Jesus ficou ali quieto. E quando Jesus colocou-se de pé de novo, ele falou uma só coisa: beleza, vamos apedrejá-la. Aqueles dentre vocês aqui que não tiverem nenhum pecado, pode ser o primeiro a tomar a pedra e apedrejá-la. Porque a lei mosaica prescrevia que as testemunhas fossem os primeiros executores. Se você testemunhou contra aquela pessoa no tribunal e ela foi condenada, então o direito, entre aspas, de apedrejamento pertencia às primeiras testemunhas. Eles eram as testemunhas, então eles tinham de tomar parte do apedrejamento daquela mulher. Jesus simplesmente devolveu a questão para aqueles líderes
e colocou a questão na arena da consciência deles, porque, veja bem, o pecado daquela mulher era público, ela foi pega em flagrante adultério, mas Jesus está dizendo assim, bom, ela foi pega em público, e todos vocês que não foram pegos em público? E todos vocês cujos pecados estão no privado, e todos vocês cujos pecados estão dentro da mente e do coração, e todos vocês que pecam como ela, mas no privado, e que não foram pegos em público. É engraçado que exatamente naquele momento Jesus disse para os fariseus, olhem para si mesmos, e depois apedrejem, e tornou a escrever no chão. Logo depois, Jesus tem um desfecho dessa história, por quê? Porque os líderes farisaicos foram deixando a cena, tocados pela própria consciência, do mais velho até o mais novo. Obviamente, os mais velhos, mais conscientes e cientes dos seus próprios pecados, foram deixando claro que Jesus estava correto. Só que, antes de deixar a cena, Jesus fica de pé e pergunta para aquela mulher, cadê os seus acusadores? Ela fala assim, não ficou ninguém. Ele falou assim, bom, eu tampouco te condeno. Mas Jesus desfere uma palavra para aquela mulher, para ele e ela, ambos, sozinhos ali. Que palavra? Vá e mude de vida. Vá e mude de vida. Jesus não negou em nenhum momento que ela foi pega em flagrante adultério. Jesus não negou em nenhum instante que ela estava em flagrante pecado. Jesus não negou absolutamente isso. Jesus disse, vá e mude de vida. Jesus não era legalista. Jesus confrontou os fariseus. Mas Jesus também não era negligente, não era licencioso e confrontou aquela mulher. Confrontou ambos. Porque Jesus é o nosso modelo de equilíbrio espiritual. O nosso desafio como igreja é viver como Jesus, é viver um equilíbrio na espiritualidade. E a gente vai falar de 2 pontos extremos que a gente precisa evitar. Primeiro ponto extremo é com certeza o legalismo. Quando a gente fala sobre legalismo na igreja, a gente às vezes é tão genérico, mas o que é legalismo? É uma ênfase desequilibrada na lei, que ocorre devido à percepção de que a nossa obediência nos salva. Se nós pensamos que podemos impressionar Deus com o nosso comportamento religioso, então é muito fácil a gente dar uma ênfase grandiosa na lei e darmos uma depreciada na graça. O que acontece? Como que pensa uma pessoa que tem a sua espiritualidade desequilibrada para o legalismo? Por exemplo, o legalista, ele muitas vezes se preocupa com detalhes minuciosos da vida cristã, se preocupa com coisinhas, mas ao mesmo tempo despreza aspectos essenciais da vida cristã. Por exemplo, como a crítica que Jesus fazia aos fariseus, que os fariseus davam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, eles separavam o dízimo de cada coisinha que eles escolhiam, mas negligenciavam o cuidado com os pais idosos, por exemplo. Um fariseu não usava cadeira no sábado, sabe por quê? Porque se ele tivesse que arrastar aquela cadeira no chão no sábado, isso produziria sucos na terra, e produzir sucos na terra é arar a terra, e arar a terra é pecado, porque não pode, porque é sábado. Os fariseus discutiam longamente sobre como se deveria fazer se uma casa pegasse fogo no sábado. Sabe por quê? Porque se eu tivesse que carregar as coisas para fora de casa no sábado, por causa do incêndio, aquilo era trabalho e era pecado. Mas, por exemplo, vestir uma túnica não era considerado pecado. Então você poderia, no incêndio, vestir uma túnica por cima da outra e então sair de casa. Eram essas as discussões da sinagoga no sábado. Se você acha o sermão daqui ruim, você não viu outra coisa ainda. Meus irmãos, uma preocupação excessiva com detalhes minúsculos, mas a negligência em aspectos centrais como a compaixão, a misericórdia, a paciência e o amor. Os fariseus, eles jogavam esses jogos, eles jogavam esse esforço brutal para maquilar e negar os próprios erros, e para colocar em enfoque os erros das outras pessoas. Eles faziam todo o esforço do mundo para não aparentarem os seus erros diante das pessoas, mas destacavam agressivamente os erros das outras pessoas.
Por exemplo, o que Jesus diz no Sermão do Monte para os fariseus? Como é que você pode tentar tirar um cisco do olho do seu irmão se você tem um baita galho no seu olho? É justamente isso que os fariseus faziam. Eles eram capazes de ver um cisco no olho da outra pessoa, mas não eram capazes de ver o galho enorme que estava encravado nas vistas deles. A negação dos próprios defeitos, a maquilagem dos próprios defeitos e o destaque dos erros alheios. Porque o legalista se vê como uma pessoa tão justa, tão obediente a Deus, tão temente a Deus, ele acredita mesmo que está em posse de Deus, e que se tem alguém que Deus ama, esse alguém é ele. É por isso que ele se sente muito à vontade, por exemplo, para se sentir superior às outras pessoas, para ser superior, porque eu jejuo toda semana, e você? Porque eu faço tais coisas assim, assim, e você? O legalista, ele tem um grande espírito de superioridade, ao contrário do espírito humilde do evangelho. Ele é um perfeccionista exagerado, que cata defeito em tudo. Lembre-se que ser perfeccionista e procurar a excelência não são a mesma coisa. A excelência é o melhor que você pode ser com aquilo que Deus te deu. Nem sempre aquilo que eu posso ser com tudo que Deus me deu é perfeito, mas pode ser excelente. Pode ser excelente para mim, mas não perfeito. Um grande espírito de vigilância sobre a vida alheia. E aqui tem duas coisas que o legalista faz muito bem. Ele vigia a vida alheia e ele critica sem dó, nem medo, nem piedade. Meus irmãos, o que o espírito legalista produz na igreja? Eu vou destacar 3 coisas para a gente passar para frente. Primeira coisa, um ambiente de crítica mordaz. Um ambiente no qual a gente se sente à vontade para fazer críticas ferinas sobre as pessoas e sobre os erros das pessoas. Não existe uma compaixão para com quem errou. Existe você viu o fulano de tal, o que ele fez? Em segundo lugar, um espírito de vigilância que não é pastoral. Não é pastoral, não é por amor, não é interesse, não é cuidado, mas é invasivo. E é maldoso. Em terceiro lugar, certamente o legalismo produz uma igreja ferida e rachada, porque o legalismo divide a igreja entre os que são bons e os que não são, entre os que fazem tudo direitinho e os que não fazem, entre os crentes maduros e os crentes imaturos, entre os cordeiros e os lobos. Porque os legalistas, eles sempre se acham do lado do time certo. Meus irmãos, eu sei que é uma fala um bocado dura, mas é o seguinte: uma igreja sem unidade, não constrói nada de útil para o reino de Deus. Nada. Porque até quando ela replica a si mesma, ela replica um espírito de falta de unidade. Até quando ela planta outra igreja, até quando ela evangeliza, ela traz pessoas para dentro da doença que está instalada dentro da congregação. Agora, se uma igreja legalista, rachada, desunida, não é um ponto de equilíbrio, então qual é o outro ponto de desequilíbrio? O outro ponto de desequilíbrio é o espírito de negligência que muitas vezes tem lugar dentro da igreja cristã. A negligência é uma ênfase desequilibrada na graça, que acredita que nós somos salvos pela graça, e que isso tudo foi de graça, e agora a gente pode reclinar e dormir em berço esplêndido, porque tudo ficará bem, não há necessidade de obediência, não há necessidade de comprometimento, porque tudo vai ficar bem. Meus irmãos, essa graça que Dietrich Bonhoeffer chamou de graça barata, que não gera discipulado, santidade, obediência, crescimento, maturidade e equilíbrio, é uma graça que nos leva a negligenciar as coisas de Deus. Como pode isso, né? Como pode eu me sentir um receptáculo do amor de Deus e esse próprio amor gerar em mim uma frouxidão espiritual e moral? O negligente, ele não se preocupa com o seu crescimento espiritual. Ele falha com as disciplinas espirituais mais básicas da vida cristã, que são a meditação nas Escrituras e a vida de oração. E ele coloca Deus num lugar acessório,
Deus não é central. Deus é alguém que de vez em quando, se eu precisar, a gente bate um papo e aí eu volto a viver o que é importante, que é a minha própria vida. Porque Deus não tem um lugar central na vida, mas Deus é sempre um acessório. Deus é sempre alguém que está ali no canto. Deus é alguém que foi empurrado para o lado. Às vezes, até há uma vida religiosa, mas não necessariamente aquela vida marcada por um arrependimento pelos pecados. Alguns pecados vão sendo, obviamente, cultivados. Alguns pecados vão sendo trazidos para dentro da vida. O negligente acaba se tornando realmente um consumidor de religião. Ele vem ao culto, ele ouve sermões, ele gosta das músicas, mas não há um senso de compromisso com a comunidade, nem de serviço. Ele vem, ele consome, ele vai embora, ele não se compromete com a comunidade. É engraçado que muitas vezes a negligência pode gerar um espírito de crítica também dentro da comunidade, porque os outros são tidos como santarrões. Os outros são tidos, não, falando de tal, um legalista, né? Um legalista, porque ele ora todo dia. Onde já se viu orar todo dia? Pelo amor de Deus, vai em todo culto de domingo, pelo amor de Deus. E o Campeonato Brasileiro? Meus irmãos, antes da gente ir para o ponto de equilíbrio, a pergunta que a gente tem que se fazer é: e nós? Que igreja nós estamos nos tornando? E nós, Igreja Presbiteriana do Barreto, 21 anos de plantação, que igreja nós estamos nos tornando? Nós temos atualmente 140 membros adultos no nosso hall, 20 membros infantis. Nós hoje estamos no limiar de deixar de ser uma igreja pequena para ser uma igreja de médio porte. Apenas 5% das igrejas nas Américas chegam nesse lugar. E, no entanto, domingo após domingo, a gente tem o templo esvaziado. Muitos domingos do ano a gente não tem sequer 50 cristãos aqui dentro louvando ao Senhor. A gente tem um aparelho de escola bíblica, em que alguns domingos eu não tenho aluno na minha sala. Tem domingos em que tem professor para as crianças, mas não tem criança nas salas. Muitas pessoas estão tocando aqui 4, 5, 6 ministérios simultaneamente, porque muitas vezes as pessoas não oferecem o seu tempo para o voluntariado. Nós temos uma escola bíblica para crianças, nós temos uma escola bíblica para adultos, nós repaginamos os pequenos cultos, nós melhoramos o conforto do templo, melhoramos o som, melhoramos as salas, treinamos líderes, treinamos professores. E o resultado? Meus irmãos, o conselho anda preocupado. E a gente tem orado no conselho já há vários meses, tentando discernir em Deus o que está acontecendo com a nossa igreja. Por que esse esfriamento espiritual da nossa congregação? Por que essa apatia espiritual dos crentes da Igreja Presbiteriana do Barreto? Por que esse cansaço? Meus irmãos, eu sei que todo mundo diria assim: pastor, mas o senhor não conhece da minha rotina. Meus irmãos, a gente vai para o trabalho, a gente vai para o lazer, a gente vai para o futebol. Por que a gente não tem tempo para vir para a igreja? A gente vai para o teatro, a gente vai para o cinema. Meus irmãos, cuidado quando nós estamos nos aproximando talvez de nos tornarmos uma igreja preguiçosa. Cuidado com a negligência espiritual. Cuidado. Nós estamos vendo a dissolução dos valores tradicionais da família no mundo. E muitos cristãos que batizaram seus filhos não estão trazendo seus filhos para aprender de Deus na escola bíblica dominical. Nós estamos vendo uma sociedade caindo aos pedaços. A gente nem sabe mais quem é homem e quem é mulher. A gente não sabe mais. A gente não consegue mais dizer coisas como homem e mulher. Daqui a um tempo, vão dizer assim, ao invés de nascer um menino, nasceu uma menina, vão dizer assim, nasceu uma criança. Porque vai ser proibido por lei dizer que uma criança tem gênero. É para lá que nós estamos indo. E eu não estou vendo os crentes preocupados com isso. Meus irmãos, nós precisamos nos preocupar.
Não é só o conselho que tem que se preocupar, você tem que se preocupar. Essa igreja é sua, essa igreja é minha, eu me sinto responsável por ela. E você se sente responsável por ela? Você está sofrendo com a gente? Você está chorando junto com o conselho? Meus irmãos, saia desse lugar. Esse lugar é lugar de morte. A igreja cristã europeia esfriou, e aquele continente hoje é um lugar para o qual nós enviamos missionários após missionários. Saia desse lugar em nome de Jesus. Esse lugar é de morte. E esse lugar é de morte. Leve a sua família para a igreja no domingo. Leve a sua família para a escola bíblica dominical. Ensine a palavra para o seu filho, meu irmão, no nome de Jesus. Pare de dar desculpas. Todos nós vamos parar com as desculpas. Vamos parar com as desculpas. Não deve mais haver lugar para desculpas numa igreja que quer viver no Evangelho de Jesus Cristo. Não pode haver desculpa. O nosso ponto de equilíbrio é confiar e depender da graça, mas em profunda e santa obediência. Nós temos que confiar e depender da graça. Nós não podemos confiar na nossa própria obediência. Nós não podemos confiar em nós mesmos, como faria um típico legalista, que está se salvando pela sua própria obediência. Mas nós temos que saber que confiar na graça implica numa vida de obediência. Então, 3 passos para a gente ter um equilíbrio na vida espiritual. Primeira coisa, faça uma análise da sua vida. Chegando em casa hoje, cara, gasta um tempinho em oração. Você ajoelha lá no seu quarto, no silêncio do seu quarto, e pergunta assim: Senhor Jesus, como está indo a minha vida espiritual? Porque muitas vezes a nossa vida espiritual não está bem, cara, está fria demais, e a gente não consegue tomar consciência disso. A gente vai empurrando esse problema com a barriga. Como está indo a sua vida espiritual? Segunda coisa, ouça o chamado de Jesus para viver pela graça. Todos nós aqui na igreja, nós somos salvos pela graça. O que Jesus fez com os fariseus é mostrar para os fariseus que eles não eram melhores do que aquela mulher, que eles eram tão pecadores quanto ela e precisavam da graça tanto quanto ela. Mas o que Jesus fez, ponto 3, é convocar a uma mudança de vida. Convocar a uma mudança de vida. Para a gente praticar isso em comunidade, eu separei 4 itens. 3 itens também. Que é o seguinte: irmãos, nós precisamos zelar pela unidade da nossa comunidade. E como é que a gente faz isso? Primeiro, se você tem alguma coisa para falar sobre o seu irmão, cumpra os passos de Mateus 18. Vai e fale com ele. Se ele não ouvir, leve com você um presbítero ou um pastor. E só depois a gente decide disciplinarmente o que a gente poderá fazer. Ou seja, se você tem alguma coisa, algum chateamento, alguma mágoa, alguma rusga com algum irmão aqui da comunidade, não deixe isso se infiltrar na comunhão. Vá até a pessoa, fala: vamos tomar um café essa semana, vamos orar junto, cara. Porque a unidade da nossa igreja é uma coisa sem a qual nós não podemos viver. Nós não podemos viver. Se quisermos crescer como igreja, nós temos que considerar a crítica e os falatórios um pecado mortal e capital. A gente tem que ver assim. A gente tem que olhar para essas coisas com estranheza e não pode emprestar o ouvido a esse tipo de coisa. Segunda coisa, pergunte-se como você pode ajudar com seus dons e talentos. Pergunte-se, como é que eu posso ajudar? Você tem dúvida? Vem falar comigo. Pastor, como é que eu posso ajudar? Nessas últimas semanas as pessoas têm falado assim: pô, pastor, como é que eu posso ajudar? Meus irmãos, nós estamos precisando de ajuda. Ajuda, tem mais frentes para trabalhar do que mãos para trabalhar na nossa comunidade. Se as pessoas não começarem a colocar a mão no arado, nós vamos ter que fechar iniciativas que nós começamos, e isso a gente não quer. Mas a gente da liderança já está sobrecarregado, cara, e na boa. Assim, não tem mais o que ser entregue, já foi tripa, coração e tudo. Disponha-se para servir. E terceiro lugar, esteja presente. Irmãos, não tem como a gente construir comunidade sem presença. É por isso que a gente no conselho tem orado, tem conversado. Irmãos, olha só,
Você não consegue manter um casamento sem presença, você não consegue ser pai sem estar presente, você não consegue ser amigo sem estar presente, você não consegue nem ser membro do clube de bocha se você não estiver presente, mano. Então a gente não consegue ser parte da comunidade se a gente não estiver presente na comunidade. Se você não estiver aqui, a gente não consegue fazer esse negócio. A gente não consegue ser igreja. Eu quero finalizar dizendo o seguinte: quando Jesus virou e falou assim: quem não tiver pecados, seja aquele que atira a primeira pedra. Tinha alguém ali que podia dar uma pedrada na cabeça daquela mulher, não tinha não, irmãos? Quem? O próprio Jesus. O próprio Jesus podia ser ele mesmo a pegar um torrão de pedra bem grande e rachar o crânio daquela mulher, porque ele não tinha pecado. Mas não foi isso que ele fez. Qual é a palavra que ele disparou para o coração dela? Ele falou: eu te perdoo. Parece, no frigir dos ovos, que Jesus simplesmente virou e falou assim: não, deixa para lá, esquece, nem vi nada, nem estava lá, não sei de nada, ninguém me falou, não tem foto, ninguém postou no Facebook, não vi nada, nem sei, esquece, isso daqui fica uma coisa entre nós dois. Parece que Jesus simplesmente ignorou o pecado dela, mas isso é uma coisa que ele não pode fazer. A Bíblia diz que Deus é infinitamente justo. E como seria justo um juiz que desconsidera as faltas que foram feitas? Como Deus poderia ser justo se ele olha para o meu pecado e fala: não vi nada, não, deixa para lá. Ih, não, esquece a cabeça não, isso daí acontece todo dia. Irmãos, é lógico que Deus não perdoa assim. É lógico que Deus não pode perdoar ignorando as nossas faltas. Ele tem que ser justo. Então a gente tem um dilema teológico, né? Como é que Deus pode ser misericordioso e justo ao mesmo tempo? Como é que Deus perdoa? Sabe como é que Deus perdoa? Deus perdoa porque Jesus sabia que todas as pedras que não foram contra aquela mulher naquele dia, foram contra ele, quando ele caminhou pela via crucis e foi condenado à morte. Porque os textos evangélicos dizem que as pessoas falavam maldições contra Jesus, cuspiam nele e o apedrejavam enquanto ele caminhava para a morte. Jesus assumiu nele as pedradas que aquela mulher deveria tomar, e é por isso que ele pode perdoar. Deus perdoa porque ele pega o seu pecado e o meu pecado e coloca sobre Cristo na cruz do Calvário. Ele toma a justiça de Cristo, Santo Filho de Deus, e derrama sobre nós num banho de amor. É assim que Deus perdoa. Deus não é negligente, meus irmãos. Deus não está fazendo pouco caso do seu pecado, do meu pecado. Deus também não é legalista. Não é. É capaz de perdoar, é capaz de amar o pecador. Deus é um Deus do Evangelho. Deus é o Deus do Evangelho. Meus irmãos, é esse Evangelho no qual nós cremos. É esse Evangelho. O mesmo Jesus que disse: eu irei para Jerusalém e lá serei morto na cruz do Calvário, é o mesmo Jesus que disse: aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Não há discipulado sem cruz, meus irmãos. Não há lugar para preguiça espiritual dentro da igreja. Se você está seguindo a Jesus, tome a sua cruz e me siga. É assim que ele diz. Não existe vida espiritual sem autossacrifício. Meus irmãos, quando na França do século XVII, o Edito de Nantes foi substituído pelo Edito de Fontenelle, que dizia que era ilegal ser protestante na França católica, muitos cristãos saíram do país, mas muitos cristãos ficaram e se reuniram sob perigo de morte todos os dias. Quando um culto era encontrado, os homens eram condenados a remar nas galeras até a morte, e as mulheres iam para a prisão perpétua. Os pastores eram condenados à morte, queimados vivos, e os filhos deles eram tirados das mães para serem entregues aos jesuítas, para serem criados como católicos. E o culto reformado na França parou? Não parou.
O culto evangélico na China maoísta parou? Não parou. Mas hoje nós temos liberdade de culto, nós temos um carro em frente de casa e a gente não congrega. A gente tem que rever, igreja. A gente tem que rever. A gente tem que refazer caminhos retos para os nossos pés. A gente tem que rever. Senhor Jesus, nós queremos ver um avivamento espiritual genuíno na nossa comunidade. Nós queremos ser uma comunidade missionária que serve o bairro do Barreto e a cidade de Niterói. Então trabalha na nossa comunidade, Jesus. Trabalha no nosso coração. Diminui os espaços entre nós. Não dá chance ao diabo de militar contra nós, Senhor. Não dá. Fecha a porta na cara do inimigo, Senhor. Tapa as brechas nos nossos muros, Senhor. Nos ajuda. Senhor, nós estamos precisando do seu socorro para sermos igreja pujante, vencedora de Cristo. Senhor, nos ajuda. Nós sabemos que muitas famílias estão passando por diversas lutas aqui, lutas no casamento, lutas nas finanças, lutas com a enfermidade. Senhor, nos dá vitória, Pai, no nome de Jesus. Nos faz vitoriosos para que a gente possa testemunhar do seu nome, da sua bondade e dizer: nós servimos a um Deus que faz grandes coisas. Senhor, nos ajuda, sobretudo, a vivermos em equilíbrio espiritual. Nos ajuda a não pendermos, Senhor, para o legalismo, que pode rachar a nossa comunidade, nem para a negligência, que pode murchar a nossa comunidade. Senhor, nos ajuda para que nós possamos viver pela graça do Evangelho, na obediência do Evangelho. Nós cremos, nós proclamamos, nós nos rendemos, e tudo isso nós o fazemos em o nome de Jesus. Amém.